Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES, segunda fase na disciplina de Física. O vestibular é o de 2024.2, beleza? Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 7 diz o seguinte: em um experimento de física que obedece às leis de Ohm, um fio de cobre de 1 metro de comprimento com seção transversal de área igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados é submetido a uma diferença de potencial de 10 volts. Sabendo que a diferença de elétrons livres para o cobre é 8 vezes 10 elevado a 8 elétrons por metro cúbico e que a resistitividade do cobre é 2 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro, pode-se afirmar corretamente que a velocidade de deriva dos elétrons é aproximadamente. Então, pessoal, percebam que nessa questão o que ele está querendo saber é exatamente a velocidade de deriva dos elétrons. E aí, poxa, onde é que aparece uma equação com velocidade, não é verdade? E aí, gente, a gente pode reparar que para poder sabermos essa equação, uma delas que a gente vai utilizar vai ser exatamente essa aqui, ó. A corrente elétrica, que a gente representa por I, é exatamente igual ao Q dividido pelo delta T. E aí, Ross, como é que vai aparecer aqui a velocidade? Aí, gente, basta multiplicar em cima e embaixo por D, que é exatamente a distância. E aí, quando a gente multiplica pela distância, nós vamos ter que o I vai ser exatamente igual ao Q multiplicado por D, tudo isso dividido por delta T multiplicado por D. Só que é exatamente o detalhe, ó. Quem é D sobre delta T? Aí, pessoal, a gente sabe que é exatamente a velocidade. E como a velocidade é dada pela distância sobre o tempo, que é exatamente o que nós temos, então a gente passa a ter o seguinte, que o Q multiplicado por V, que é a velocidade, dividido por D. Só que o Q a gente não sabe quem é, então a gente teria que calcular. E como é que a gente faz para calcular o Q? O Q, ele é dado nada mais nada menos por quem? Por N multiplicado por E, onde o N é o número de elétrons, né? E o E é a carga elementar. E aí a gente teria que o I seria igual a N vezes E vezes V dividido por D. O D aqui seria exatamente o comprimento do fio, que ele deu pra gente na questão, ó. O comprimento do fio, ele disse no problema que é exatamente de 1 metro. Então o L corresponde ao D pra gente aqui, que vai ser 1 metro. O N a gente precisa calcular, porque ele falou aqui da quantidade de elétrons que passam por metro cúbico. Opa, metro cúbico, então a gente vai ter que calcular o volume. E aí é importante salientar que quando a gente fala em volume, a gente está falando aqui de um fio, e o fio ele tem um formato cilíndrico. Mas vou deixar para colocar a equação daqui a pouquinho. Aí nós temos também que para calcular aqui a carga elementar, a gente precisa saber, perceba que a questão ele não deu a informação, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então aqui seria extremamente importante a gente saber desse valor, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. E aí o V é o que a gente quer saber, o D a gente sabe, falta o I, né? Então como é que a gente faz para calcular o I? Aí para calcular o I, uma equação que existe o I é exatamente a equação do URI, né? Que a gente tem que o U, ele é igual a R multiplicado por I. E aí vem o outro detalhe, né? A gente não sabe quem é o R, a gente sabe quem é o U. O U ele deu aqui na questão vale 10 volts, mas a gente ainda não sabe quem é o R, então a gente vai precisar calcular o R. E qual é a equação que a gente utiliza para calcular o R? Aí a gente pode utilizar a segunda lei de Ohm, onde nós temos que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela a área. Aí aqui, gente, é só fazer as substituições, mas antes vamos anotar as informações que ele ainda deu no problema. Ele falou da resistividade do cobre, ó, que é esse valor, que é o nosso Rho, que é 2 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. E aí aqui a área da seção transversal, que ele também deu, né, do fio, ó, que tá bem aqui em cima, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Então, esse aqui é o nosso A. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros
quadrados. Aí agora, gente, temos condições de calcular a resistência, não é verdade? Então a resistência vai ser a resistividade, que é o 2 vezes 10 elevado a menos 8, que multiplica a distância, que é 1, dividido pela área, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4. Aí a resistência vai ser igual a gente multiplica aqui, ó, o coeficiente, o 2 vezes 1 que dá 2, e divide por esse 1 aqui de baixo, que vai dar 2, né? Então vai ficar 2 que multiplica o 10 elevado a menos 8, que é o que a gente já tem em cima. E aí quando a gente tem um expoente embaixo, a gente leva ele para cima e troca o sinal. Então ele que estava negativo vai ficar positivo. Por isso a gente vai usar o mais 4. Aí nós vamos passar a ter o seguinte, que o R vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 ohm. E aí com isso nós já conseguimos determinar, pessoal, exatamente quem é a resistência, né? Que era uma das informações que a gente precisava. Aí agora a gente pode substituir na equação da primeira lei de Ohm. E aí nós vamos ter o seguinte, o U, que ele disse na questão que vale 10, é igual ao R, que vale 2 vezes 10 elevado a menos 4, que multiplica o I, que a gente está precisando descobrir. Aí o 2 vezes 10 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então nós vamos ter o 10 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 4. Aí agora o que a gente pode fazer? Para não passar o menos 4 e ficar com esse 2 meio a ver navios, né? A gente faz assim, divide o 10 por 2, que no caso vai ficar assim. E aí, esse cara que é o 10 elevado a menos 4, a gente joga ele lá para cima, trocando o sinal, como a gente fez agora há pouco. Então, vai ficar elevado a 4. E aí, a unidade de medida, que é o amperes. Aí, com isso, achamos também quem é a corrente elétrica. Aí agora a gente está falando de um fio de 1 metro de comprimento. Aí o que a gente precisa entender antes de mais nada? Que o nosso fio ele tem um formato que a gente viu que ele é cilíndrico. Então aqui eu vou fazer o nosso cilindro. Então pessoal, aqui está nosso fio, tá certo? De comprimento exatamente L, né? Como havia mencionado para vocês, que também corresponde ao D, que foi exatamente a distância. E aqui é a área da seção transversal. E aqui são exatamente os elétrons que vão estar em movimento, como ele disse aí no problema. Aí a primeira coisa, como eu falei também, é a gente calcular o volume desse cilindro. Como é que a gente calcula o volume do cilindro? É a área da base multiplicado pela altura. Ou no caso aqui pra gente, vai ser o comprimento L. O volume vai ser igual a área da base, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4, e multiplica o comprimento dele, que vale 1. Com isso, nós vamos obter que o volume vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Aí, como a gente achou o volume, a gente vai partir para essa informação aqui agora, ó, que ele deu que era o número de elétrons por metro cúbico. Ou seja, nós vamos fazer aquela clássica regra de 3, que vai ficar do seguinte modo então, ó. O número de elétrons, que a gente não sabe quanto é, está exatamente para 8 vezes 10 elevado a 28, vai ser igual. Aí do outro lado nós vamos ter o volume, que é aí do fio, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo isso dividido por 1. Por que por 1, Robson? Porque ele falou que essa quantidade é por metro cúbico, e metro cúbico está no singular. Então o que nós vamos observar agora? A gente faz a multiplicação em tom cruz. Aí com isso nós vamos obter que o n vezes 1 dá n, vai ser igual a 8 vezes 1, que dá o próprio 8 vezes 10 elevado a 28. Aí como é multiplicação de mesma base, repete a base e adiciona os expoentes. Contudo, como o segundo está negativo, ele vai permanecer negativo, porque mais vezes menos dá menos. Aí nós vamos ter então que o n vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a 24, e o total que nós temos que é de elétrons. Aí achamos a última informação, né, que nos faltava. E com isso agora a gente pode finalmente calcular a corrente elétrica. Com isso achamos a última informação, né, que era o número de elétrons. Agora a gente pode calcular a velocidade. O I é esse valor aqui que a gente tinha achado já, que é o 5 vezes 10 elevado a 4. É igual ao N, que a gente acabou de achar aqui, ó, que é o 8 vezes 10 elevado a 24, que multiplica o E, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, multiplicado pelo V, que a gente quer descobrir, tudo isso dividido pela distância, que é exatamente de 1
metros. Aí agora a gente vai fazer essa multiplicação aqui em cruz, ó. E com isso nós vamos obter o seguinte, lembrando que na multiplicação de valores com notação científica, a gente multiplica coeficiente com coeficiente e aplicamos a regra da base 10, da multiplicação da base 10 em relação à própria base 10. E aí em relação à base 10, a gente faz a regra da multiplicação de mesma base, que repete a base e adiciona os expoentes. Aí nós vamos ter então 8 vezes 1,6, que dá 12,8, vezes 10 elevado a 24 menos 19, que no caso dá 5, né? Vezes o V, que vai ser igual ao 5 vezes 10 elevado a 4 vezes 1, que dá o 5 vezes 10 elevado a 4. Aí agora esse cara que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então nós vamos ter que ver, vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 4, tudo isso dividido por 12,8 vezes 10 elevado a 5. Daí, pessoal, o V vai ser aproximadamente o seguinte, 0,39 vezes 10 elevado a 4, aí o 5 que está aqui positivo vai subir negativo, então vai ficar menos 5. Aí o V vai ser aproximadamente 0,39 vezes 10 elevado a menos 1. O que que nós devemos fazer agora, né? Deslocar exatamente a vírgula uma casa para esquerda, para poder tirar esse menos 1. Por quê? Porque para a esquerda é positivo, né? Então vai ficar mais 1. E aí com isso nós vamos ter o seguinte, V vai ser aproximadamente 0,039 metros por segundo. Contudo, gente, a gente pode observar que os nossos itens estão todos em milímetros por segundo. Então a gente vai ter que transformar de metro para milímetro. E de metro para milímetro é 1000, ou seja, 3 casas para direita. Então V vai ser aproximadamente igual, deslocando-se aqui a vírgula 3 casas para a direita, nós vamos obter o 39 milímetros por segundo. Com isso a gente pode observar que o nosso item correto é exatamente o item B de bola. Beleza aí, pessoal? Gente, percebam aí que essa questão já deu um pouco mais de trabalho, a gente já pode colocar aí dentro da questão difícil, né? A gente precisou de muitas informações, usou a segunda lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, volume de um cilindro, a gente ainda usou a regra de 3 para achar o número de elétrons, teve que associar ainda a ideia da velocidade junto à ideia da corrente elétrica, usar a fórmula da corrente elétrica para só então achar o que a questão queria, né? Então percebam que realmente essa questão é uma questão difícil por conta da quantidade de informações. Não diferente de outras, né? Que é um trabalho muito grande, né? Que a gente tem que ter, né? Mas aqui, realmente, essa questão foi dada já esticada pela quantidade de informações, beleza? Então, gente, espero que tenha gostado. Se ainda ficou com alguma dúvida, peço a você para deixar o seu comentário que eu irei responder, beleza? Desde já, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Fui!